Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio DPE. Eu sou Etienne Travassos e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, o câncer de mama. Aproveitando aí que estamos no Outubro Rosa, que levanta essa bandeira de combate ao câncer com a finalidade de ressaltar a necessidade da prevenção e identificar o diagnóstico precoce. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, nós convidamos a consultora empresarial, que também é comunicadora e mãe, Ana Paula Maia. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que bom estar aqui no Papo de Mulher, né? Justamente agora no mês de outubro, Outubro Rosa, na conscientização contra o câncer de mama. Me sinto muito bem-vinda. Ana, é uma alegria receber, porque eu tenho certeza que, por todas as suas experiências, você vai contribuir muito com muita gente que está nos ouvindo e tenho certeza que muitos vão aprender com a sua história de vida, com a sua superação, né? Ana, você também, vamos dizer, passou por essa experiência do câncer, né? Eu queria que você detalhasse um pouco pra gente como é que foi essa descoberta. Etienne, essa minha primeira descoberta, né, que foi do primeiro câncer de mama que eu tive, o primeiro câncer de mama na mama esquerda, eu retardei um pouco, né? Fui assim meio que desleixada com a minha saúde. Eu vinha com um nódulo na minha mama esquerda, da qual não dei muita importância, mas assim mesmo, eu ainda fui no ginecologista, me passou ultrassonografia, fiz ultrassonografia e lá constatava alguns nódulos, né? E, inclusive, um nódulo com tamanho bem grandinho na época que eu estava fazendo esse exame. Era em torno de 3 centímetros, né? E aí foi solicitado que eu fizesse uma mamografia. E aí eu lembro bem que ali era quase final de ano. E pra gente fazer exame aqui na nossa cidade demora uns dias, né? Sim. Mesmo particular, não é só uma prerrogativa do SUS, não. Mesmo particular, demora bastante aqui. E aí eu lembro que final de ano, no ano de 2019, que isso ocorreu, a minha mamografia ficou marcada para o final do ano, dezembro ali, depois entre o Natal e o Ano Novo. E naquela correria de fim de ano, para a gente fechar o ano, fechar a meta, deixar tudo organizado, que o ano seguinte é o ano, né, que a gente revoluciona, tudo novo, eu esqueci. Mas quando foi em janeiro de 2020, eu lembrei que eu tinha que fazer esse exame, marquei. E aí só tinha vaga para o dia 25 de março de 2020. Beleza, tudo até então normal, né? E você esperou? Eu esperei. Só que assim, deixei marcado para o dia 25, só que ano de 2020 foi o ano da pandemia. Sim. E aí eu lembro que final ali, início de março, foi que começou a chegar a questão do Covid, né? E quando saiu o decreto da prefeitura, eu lembro bem que foi para o dia 20 de março daquele ano, todo mundo fechar as portas, fechar tudo. Ficar recluso. Recluso em casa e assim, todo mundo ficou naquele desespero, inclusive eu, né? O que é uma pandemia? Como a gente vive uma pandemia? O que a gente vai fazer, né? E o que não me passou pela cabeça de jeito nenhum foi que eu tinha marcado o exame para o dia 25 de março. Sim. Passou-se, eu esqueci, a gente passou pela pandemia, passou 2020 todinho, não lembrei dessa mamografia o ano inteiro. E aí, quando chegou em março do ano seguinte, de 2021, um belo de um dia, eu acordo com dores nas mamas. Mas para mim aquilo era algo normal, porque eu sou daquelas que quando menstruava, né, tinha meu ciclo normal, doía até a alma. Muitas dores, né? Doía as costas, doía as pernas, doía a cabeça, doía tudo. A famosa displasia. Né? E aí, tudo bem, até então, né? Primeiro dia, eu disse, não, eu vou menstruar. Segundo dia, aumentaram as dores, eu já estranhei. Terceiro dia, eu quase que não conseguia pisar no chão, porque o impacto do meu calcanhar no chão, ela doía ainda mais as mamas. E aí, eu fui cumprir uma agenda com um cliente numa manhã aí.
E quando eu saí de lá, eu saí assim com muita dor mesmo, ali pelo horário do meio-dia. E aí eu liguei pro meu amado, né, ginecologista, que é o doutor Lúcio Távora, que é assim, nossa, mais de 2 décadas aí, meu médico. E eu liguei para ele e falei: doutor, o senhor precisa me ver com urgência. E aí ele brincou, que ele é muito brincalhão, né? Sim. E aí quando ele disse assim: é urgente mesmo, Paulinha? Eu só respondi sim para ele, e ele percebeu que eu estava chorando, porque eu já estava chorando de dor mesmo. Nossa. E aí ele disse: não, eu estava saindo, mas eu vou lhe esperar aqui no consultório, vem para cá agora. Chegando lá, ele fez exame, fez a ultrassonografia, passou uma medicação para mim, para passar a dor, né? E disse: olha, já com o olhar meio assim, que ele é muito brincalhão, e aí ele vi que a cara dele estava meio, bem séria mesmo. E ele olhou para mim e disse: Paulinha, eu não sou o especialista no assunto, mas eu acho que você está com câncer de mama na mama esquerda. Mas assim, eu não sou especialista. Eu vou falar com um amigo meu que é especialista para lhe atender ainda hoje. E assim foi. Nossa. Ele falou com um amigo dele, eu fui no mesmo dia, fui atendida a pedido dele. E esse amigo dele, que é especialista em oncologia, ele olhou para mim e disse: olha, pela minha experiência, você está com um câncer na mama esquerda e nódulos na mama direita. Mas vamos fazer a biópsia e aguardar o resultado. Eu disse: beleza, ali nós fizemos já a biópsia, escolhemos, mandamos o material para fora, porque aqui não faz, né? Sim. E quando chegou, 15 dias depois, ele me chamou, fui lá e ele disse: olha, você realmente está com câncer de mama na mama esquerda e nódulo na direita. Eu disse: tudo bem, vamos fazer o tratamento. Tudo bem, Ana. Tudo bem, assim, na maior naturalidade, né? Eu falando com ele. Porque, assim, eu nunca acompanhei ninguém de perto com câncer. Sim. De forma nenhuma. Mas uma das coisas que eu sabia é que o câncer de mama é um câncer que ele é fácil ser tratado. Sim. Em relação a um órgão vital. Eu estou fazendo a comparação com um órgão vital, sim, tá? O câncer, ele é uma doença séria, né? Se não, sim, for tratada a tempo em qualquer lugar no seu organismo. Mas comparando com um órgão vital, ele, né, tem uma facilidade, sim, uma certa facilidade de ser tratado. Eu disse: vamos tratar. E ali ele achou, até então, fui para casa, fiquei aguardando ele fazer o planejamento do tratamento, né, e ser chamada de novo. Mas naquela mesma noite, ele ligou pro doutor Lúcio, disse que não era normal o meu comportamento dentro do consultório, porque eu não chorei, eu não me desesperei, entendeu? Nem quando chegou em casa? Nem quando chegou em casa. Eu disse: Deus está no comando, porque eu acredito, eu tenho uma fé em Deus tão grande, que eu acredito que tudo acontece da permissão do Senhor. E se Ele permitiu, Ele já tinha um tratamento ali para mim. Tinha um propósito. E acreditando no propósito do Senhor, né? E aí, interessante que nessa mesma semana, aí tava o médico não muito satisfeito com o meu comportamento, com a minha reação, ele liga para o doutor Lúcio, diz que não foi normal o meu comportamento, para ele me indicar um psicólogo. E aí, o doutor Lúcio me ligou na manhã seguinte, falou que ele já tinha ligado novamente, que ele tinha esquecido de falar comigo e tudo. Eu disse: doutor Lúcio, o senhor me conhece? Aí ele: sei, da sua fé e tal, parará, e eu vou fazer o tratamento e vai dar tudo certo. Ele disse: também estou muito confiante e tal, me dando aquela força, né? E tá, passou. E naquela mesma semana, na sexta-feira, teve um culto na minha casa, do qual o pastor levou um assunto sobre autoridade. Nossa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque foi batido muito assim, que as pessoas com autoridade, quando falam, elas têm base no que falam, têm estudos, comprovações, esse tipo de coisa, que é pra gente dar atenção, porque quando alguém com autoridade fala e tal, e aí eu lembrei do médico. O médico era um especialista no assunto, ou seja, era uma autoridade no assunto, sim, do qual eu não estava dando muita
Atenção, assim, uma importância. E aí aquilo entrou assim no meu psicológico, sabe? E aí eu disse, gente, aí eu comecei a pensar no assunto. E aí eu lembro que na manhã seguinte, eu estava orando, né? E Deus falou comigo. Porque eu fiquei assim, o que vai ser de mim? Como vai ser o câncer? Como é que vai ser esse tratamento e tal? E Deus falou muito forte comigo no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E tá, mas aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? E eu fiquei pensando. E aí Deus falou comigo de novo, através de um louvor. Que ele fala, descansa, quem é o homem para pôr um ponto final, onde eu não coloquei e tal. E aí aquilo me fortaleceu novamente. Eu disse, eu vou passar pelo processo. É o processo. Entendeu? Processo. E aí meu psicológico fortaleceu de novo. Aí eu liguei pro Dr. Lúcio e disse assim, Dr. Lúcio, eu não vou permanecer com esse médico, porque ele me tratou como uma doente terminal. E um dia eu posso estar muito debilitada, porque eu sei que o tratamento deixa as pessoas debilitadas, a quimioterapia. Sim. E eu posso estar num dia desses e ter uma consulta com ele e eu vou... Pode ser que eu não volte à minha razão novamente. Sim. Então, eu vou mudar de médico. Ele disse, não, Paulinha, eu tô aqui com você e tal, me deu maior força. E ali eu fui. E aí encontrei outro que assim foi durante o tratamento, que foi o Dr. Alex Jardim, que é um amor de pessoa. Que ele é maravilhoso mesmo. Entendeu? Então, assim, passei a quimioterapia, foi luta, mas passamos por isso. Aí você fez aqui, essa primeira etapa. Fiz com o médico daqui. E aí as coisas tudo, fiz a parte da quimioterapia aqui. E aí quando foi para cirurgia, as portas se fecharam, ficou sem cirurgião aqui na cidade. Gente. E o meu plano de saúde me mandou para Goiânia. E lá eu tive a oportunidade de escolher um cirurgião, do qual meu cirurgião até hoje, e fiz o tratamento, fiz a cirurgia lá, fiz a radioterapia lá, isso indo e voltando, esperando os tempos normais, né? Sim. Então passei por todo esse processo, fui curada, assim, eu acredito muito, Deus me curou, sim, entendeu? Passei pela cirurgia, já não tinha nódulo, não tinha nada, entendeu? Penso. E fiz a radioterapia. Eu disse que eu ia fazer tudo que a medicina eu pudesse fazer, alcance, né? Eu iria fazer. E fiz. E fui liberada em março de 2022, sempre no mês de março. Sim. Entendeu? Então, no ano passado já fui liberada, já tive alta, mas a gente tem que fazer um check-up, né? Acompanhamento durante 5 anos e tomando medicação também diária e trimestral a cada 3 meses, fazer o check-up geral, com todos os exames de imagens. E assim eu fiz, né? Cada 3 meses, fazendo todo o check-up. E aí, para minha surpresa, esse ano, no mês de julho, num desses check-ups, eu fui já preparada, assim, porque eu acho... A gente tem que conhecer o nosso corpo. Sim. Gente. E assim, uma semana antes do check-up, eu senti que tinha alguma coisa estranha na minha mama direita. E aí, chegando para fazer o check-up, fiz todos os exames de imagem, ultrassom, ressonância, raio-x, tudo, né? Que tem que ser feito, eu fiz. Não deu nada. Mas eu virei para 2 médicos, que foi o clínico oncológico e o cirurgião, disse, olha, eu acho que tem alguma coisa estranha comigo. Meu corpo não tá normal. E aí eles perguntaram por que eu estava achando. Eu disse, olha, eu estou sentindo uma textura diferente na minha mama direita. E aí eles fizeram os exames, né, no consultório. E disse, olha, para mim está tudo normal, mas se você está desconfiando de alguma coisa, nós vamos até o último que der para ser feito. Sim. Ainda tem 2 tipos de exames que nós podemos fazer. Um é a biópsia no local que você acha que está tendo uma textura diferente, e também um scanner que escaneia o seu corpo todinho. Então vamos fazer. Quando a gente fez a biópsia no local onde eu achei que não estava normal, a biópsia deu que tinha um câncer. Meu Deus. In situ ainda.
que é aquele que ainda está dentro da sem nenhum bolha. Desenvolvimento. Né? Sim, ele já estava grandinho, mas ele ainda estava localizado, não tinha se espalhado ainda, tá? E aí, o médico já marcou com urgência a cirurgia para fazer a retirada. 2 semanas depois, quando eu fui para o centro cirúrgico, lá na mesa da cirurgia, o médico tira o que nós tínhamos, que já tinha detectado, né, na biópsia. E aí, quando ele retira, ele encontra outro que já estava invasivo. Meu Deus. Esse nem tinha aparecido em lugar nenhum. Nossa. Nem na biópsia não tinha aparecido. E já estava lá. Entendeu? Então, essa é a importância que eu deixo para você, primeiro, fazer o acompanhamento da sua saúde, entendeu? Conhecer o seu organismo, conhecer o seu corpo. Se você achar que tem alguma coisa estranha, que você procure logo um médico para fazer a investigação, se tem algo ou se não tem. Porque às vezes pode ser algo benigno, mas que precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Você, então, defende a ideia do autoexame, acho que é muito importante, que pode, vamos dizer, livrar as pessoas de outras consequências maiores. Sim, porque pela minha demora em 2019, não ter dado muita importância e tudo, eu tive que passar por todo um processo em 2021, que foi a quimioterapia, que acaba com o nosso organismo. A gente passa por situações muito complicadas, muito debilitadas, doloroso. E não trabalha só você, não mexe só com você, mexe com toda a sua família, com seus amigos, as pessoas que estão próximas, entendeu? Então, não é uma doença que é isolada, que é só a pessoa, não, todos que estão à sua volta também vivem, né? Vivem aquele processo junto com você. E assim, eu vivi todo esse processo e sou muito grata a Deus que eu tive muita gente que me ajudou, muita mesmo. Sim, entendeu? Imagino. E agora, esse ano, pude evitar um novo tratamento desse. Por quê? Porque eu vinha acompanhando. Sim. O primeiro ano a cada 3 meses, aí depois a cada 6 meses, né? Que foi no meu primeiro ciclo de 6 meses. Que você já descobriu. Que eu já detectei. Então, assim, foi tudo muito rápido. Aí, dessa vez, eu fiz a mastectomia total, entendeu? Então, assim, já é uma coisa que livrou de uma quimioterapia, de uma radioterapia, porque foi tirado tudo. Né? Ana, então não é você achar que porque fez a cirurgia já está tudo, e passou pelo processo de químio, de rádio, já está tudo certo. Não, você realmente tem que cumprir aquela agenda, porque 3 meses pode fazer uma diferença muito grande. Né? 2 semanas fez uma diferença muito grande, porque a gente fez a biópsia, deu só um tipo de câncer. No dia da cirurgia já deu 2 tipos, entendeu? Totalmente diferentes um do outro. Deus, que coisa. Então, assim... É muito sério. É sério. Tem que ser muito rápido. Não dá para ficar esperando. Não. Ana, e eu pergunto para você... Como é que ficou o seu psicológico e sua fé? Em algum momento foram abalados nesse segundo momento? Você permaneceu com a mesma fé, crendo que Deus tem o mesmo propósito com você? Eu acredito que tudo que acontece, né, já está escrito que Deus tem um propósito para cada situação. Nada é por acaso. Não aconteceu por acaso. Não, tem um propósito de Deus na nossa vida. O primeiro, eu acredito muito, assim, foi para dar testemunho e alertar as mulheres, né, sobre o autocuidado, né? E esse segundo agora também foi um alerta. Deus fez, né, que eu permitiu que eu descobrisse e mostrar que você, conhecendo seu organismo e se cuidando, fazendo o que tem que ser feito em relação à medicina, o autocuidado, você evita um dano muito maior. Sim. Né? Eu já não preciso passar pela rádio, pela químio. E sobre o meu psicológico, sobre o abalo, da primeira vez teve um episódio que eu saí de uma sessão de químio, da qual estava muito debilitada, eu não conseguia nem levantar. E eu lembro que eu falei assim para o Senhor, né? E o meu esposo estava bem próximo. Eu disse que se eu não conseguisse levantar da cama naquele dia, que ele podia me levar.
Nossa, Ana. E eu lembro que isso era por volta de umas 5 horas da tarde. Antes das 7 da noite, eu já tinha levantado, já tinha ido ao banheiro, já estava à mesa jantando, entendeu? E eu disse assim, como Deus é maravilhoso. Verdade. Porque eu disse assim, se for para eu ficar numa cama aqui, eu me entrego logo, entendeu? E dessa vez, agora, eu perdi um amigo em julho pelo câncer. E perdi também uma outra pessoa muito próxima a mim pelo câncer de mama no mês de agosto, ou agora no mês de setembro. E foi justamente, praticamente na semana muito que eu fiz próximo, a cirurgia. Fiz a cirurgia no dia 8 e no dia 11, essa pessoa, ela veio ao óbito. E ela já vinha sofrendo muito e era câncer de mama também. E quando ela veio ao óbito, né, eu fiquei com o meu psicológico muito, muito abalado. E o mais importante é que quando você percebe que aquilo é do teu psicológico, você tem que fortalecer. Porque se você não cuidar dele, ele acaba com você. Ele te destrói pelo psicológico. Por isso que a gente ouve muitos fatos dizer assim, a pessoa estava com câncer bem avançado, vinha bem. No dia que descobriu, não passou um mês, 2 meses e veio a óbito também. Por quê? Porque as pessoas se entregam. Anne, o que você faz para cuidar do seu psicológico? Saber que Deus tem um propósito na nossa vida. Que ali não está tudo perdido. E saber que Ele está... Saber que a nossa história não termina ali. É ter uma conexão com o Senhor. Porque Ele fala com a gente, cada um do seu jeito. É verdade. Tem gente que fala pelo louvor, tem gente que ouve, eu não ouço, né? Mas eu sinto. Então, assim, é você cuidar muito do seu psicológico através da fé. Que lindo, Ana. Eu pergunto para você, diante dessa última cirurgia que foi tão, vamos dizer, tão forte, tão profunda, e você tá lindamente contando essa história, glória a Deus por isso. Como é que você se sentiu diante de uma mastectomia total? Fala também pra gente a respeito disso. Pois é. Nós, mulheres, né, já que a gente está num papo de mulher, com a Etienne, nós somos muito vaidosas. Verdade. Né? E eu lembro que no primeiro processo ainda, eu dizia para o Senhor, eu não quero ser mutilada. Eu não vou aguentar. O Senhor me conhece, sabe a carga que cada um pode carregar. O Senhor não dá uma cruz mais pesada do que não possa e tal. Então... Interessante que da primeira eu falava isso para o Senhor, não permita que eu seja mutilada. Não vou ser mutilada, eu falava. Só que já lá para o final do processo, que o meu começou em maio, né, a questão das sessões de quimioterapia. E a última foi 12 de novembro. Então eu tinha que fazer uma cirurgia até o dia 17 de dezembro. Aí eu lembro que eu já estava assim, não, vou fazer aqui mesmo. E eu lembro que no início do meu processo, quando eu disse, eu vou dar ouvidos às autoridades que conhecem do assunto. Eu procurei um cirurgião, já tinha feito uma cirurgia com o meu filho, o Dr. Eric Pinto. Sim. E aí eu liguei para ele, eu disse, estou precisando de uma consulta com urgência. Aí ele pediu para ir no consultório naquele mesmo dia e eu falei para ele a minha situação, que eu tava, meus amigos tudo queriam que eu fizesse o tratamento fora. E aí eu falei para ele, aí ele virou para mim e disse assim, Ana, em qualquer lugar que você vá, o protocolo pelo Ministério da Saúde para o tratamento contra o câncer, ele é o mesmo. Você vai passar pela quimioterapia, pela cirurgia e pela radioterapia. E a quimioterapia vai ser a mesma em qualquer lugar. Então, só na cirurgia que tem uma diferença. Aqui nós só temos a cirurgia do corte. Em outros lugares tem mais tecnologia, tem cirurgia que você vai fazer a laser, tem cirurgia que já coloca uma prótese na hora, Aí ele foi falando, né? Aí eu disse, quando chegar na época da cirurgia, a gente decide onde eu vou fazer. Mas agora na quimioterapia, já que é a mesma coisa em qualquer lugar, vou fazer aqui porque tá perto de casa, tô perto da família, não vou ficar isolada e tal. E fiz, né? E quando chegou na época da cirurgia, teve descredenciamento na Unimed e tudo. Então, assim,
fechou, não tinha cirurgião para fazer a minha cirurgia. Sim. E aí eu fui para Goiânia. E lá eu fiz, não precisou fazer a mastectomia. Voltei, beleza. Mas todos que eu consultei tinham uma proposta inovadora que eu nunca tinha ouvido falar. Sim, né? Que legal. Um mais inovador do que o outro. E graças a Deus não precisou de nada. Mas dessa vez que eu fiz a mastectomia, na mesma cirurgia que foi retirado toda a mama, já foi colocado prótese. Tô aqui, quem olhar, gente, linda, nem sabe que eu fiz verdade, uma mastectomia um mês atrás. Não tem nem 40 dias ainda, né? Então, assim, Deus no comando de todas as coisas, entendeu? Ele cuida de tudo. Ele me levou para um estado que, para mim, eu considero como uma referência. Tem muita gente daqui, de Boa Vista, fazendo tratamento, inclusive, num hospital do SUS lá, chamado Araújo Jorge, em Goiânia, que é público também, entendeu? Então, assim... Que bênção, Ana. Deus é maravilhoso, lindo, entendeu? lindo. Então, o que eu posso deixar hoje, assim, nessa campanha que a gente está vivendo no mês de outubro, né? Do Outubro Rosa, é para as pessoas terem um autocuidado mesmo, Etienne. Conhecer o seu corpo, Conhecer, né, o seu Ana? corpo. Perceber as diferenças, os formatos. Eu fiz um vídeo que está nas minhas redes sociais. E eu lá tem relatos de pessoas que dizem assim, nossa, eu tenho um nódulo há mais de um ano, nunca dei importância, agora eu vou dar importância, entendeu? Pessoas dizendo assim, nossa, eu tô sentindo algo e eu vou procurar um médico, falando de situações que elas estão vivendo. Sim. E que não estão dando importância, mas que através do meu vídeo, que eu fico muito grata, assim, né, por estar despertando esse interesse das pessoas de dizer assim, ei, vou parar tudo, porque a gente vive num mundo que a gente não consegue parar exige muito, e parece que se a gente parar para ir fazer uma consulta, fazer um exame, o mundo vai parar. Não vai. Uma coisa que eu descobri foi que o mundo continua do mesmo jeito. Se a gente parar uma semana pra gente se cuidar, um dia, ele vai continuar do mesmo jeitinho. E se você não se cuidar, aí sim, você pode parar. Mas o mundo, as coisas vão continuar normalmente. Entendeu? Isso mesmo. Ana, eu já tive, inclusive, cistos, porém, fiz punção, biópsia, graças a Deus deu tudo certo. E depois que a gente colheu, secou, não voltou mais, né? Mas, assim, imediatamente eu procurei um mastologista, porque eu fiquei muito preocupada, fiquei com medo. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Essa semana eu entrevistei aqui uma médica, vamos dizer, uma dermatologista, que ela falou também dos sinais, que o câncer de pele também é um que está em alta. Sim. Né? E os índices são muito grandes aqui no estado. E ela fez esse apelo, né, para que a população olhasse para si. Olhar para si num contexto geral, né, Sim. Ana? É se apalpar, se conhecer as mudanças que o corpo, o organismo apresenta, e a partir daí tomar uma decisão como você tomou. Sim, o câncer de pele é outro que está aí no ranking, né? É verdade. Câncer de mama, ele está em primeiro lugar, mas vem o câncer de pele, principalmente aqui na região norte, que nós temos essa incidência solar muito forte e conhecer, se aparecer algo na pele, entendeu? Tudo, a gente tem que estar tendo um cuidado. Atento. Eu costumo dizer que nós somos uma máquina, e essa máquina, né, ela vai envelhecendo, vai tendo alguns problemas, precisa de uns reparos, né? Então, se você não parar para fazer uma manutenção, a coisa vai piorando, porque de uma coisa que você já podia ter tratado, vai vir outra, Ana, e assim com muito vai. respeito, você é uma super máquina, porque você não para e tem muitos projetos, mas tá aí a lição que você deixa para uma grande quantidade de mulheres hoje, para mim, para todos que nos ouvem, da importância de se cuidar, de cuidar do psicológico, de ter fé, né, Ana? Principal. Que é fundamental nesse processo, é fundamental. E essa é a sua história.
e dizer que você continua especial, linda. Obrigada. Né? E é muito bom estar com você aqui, bater esse papo tão sério, mas de forma descontraída e vendo o seu sorriso. Isso é muito gratificante. Eu fico feliz por estar aqui compartilhando a minha história, minha experiência, principalmente, para alertar as mulheres que estão aí achando que está tudo certo e sabendo que tem alguma coisa, mas dizendo assim, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Não, para mesmo, porque tudo vai continuar. E se você não cuidar de você, aí é que você vai e as coisas continuam. Antes de passar por esse processo, eu achava que eu não tinha tempo. Foi por isso que em 2019 eu não dei importância. Sim. Porque tinha metas. Eu tinha metas para cumprir. Claro que a gente não vai faltar com a nossa responsabilidade. Sempre que eu me ausento, né? O ano passado foi a cada 3 meses, deixava tudo programado já e tinha que me ausentar, me ausentava mesmo. Hoje a gente vive num mundo cercado de tecnologias, né? A gente praticamente não vive sem a internet. Dá para as coisas continuarem movimentando. Sim, de onde você está. De onde a gente está, cuidando inclusive de menino que tem em casa, né? Então, assim, usar a tecnologia a seu favor e não deixar para depois mesmo. Ana, muito obrigada pela sua participação. Foi brilhante, como sempre. E essa é a história dessa grande mulher, consultora, empresarial, mãe e comunicadora e amiga, gente. A Ana é muito amiga, muito especial, e eu estou muito alegre em estar aqui batendo esse papo com ela. Muito obrigada a você que ficou conosco, e eu queria, Ana, que você finalizasse com uma mensagem essa entrevista. Me pegou assim, né, de surpresa, mas a mensagem que eu deixo é que você tenha sempre com você a fé inabalável em Deus. Tem momentos que a gente às vezes esquece, mas no momento que a gente esquece, a gente tem que trazer à tona e dizer assim, se estou passando por isso, Deus tem um propósito, seja ele qual for. Nós estamos aqui para viver esse propósito e não deixar de lado. Amém. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você, obrigada pelo espaço. Que bom estar aqui com vocês. E esta foi mais uma Entrevistas DPE. Nós agradecemos a sua participação, você que ficou conosco. Obrigada pela presença. E eu quero agradecer aqui de forma especial a Ana, essa mulher linda, amiga, querida, que topou falar de um assunto tão sério, tão importante, para que você veja como é viver uma experiência tendo um diferencial que é a fé, não é, Ana? É verdade. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Foi um prazer enorme tê-la por aqui. Eu que agradeço por esse espaço, para fazer esse alerta às mulheres aí que estão deixando para depois, o que pode ser feito agora. E tem que ser feito agora, não é pode não, tem que ser feito agora. Para um pouquinho e vai fazer o autocuidado. Muito bom, obrigada.